Olá, amigas! Estes serão os lindos modelos de batimão que nós vamos fazer juntas hoje. Podemos fazer no tecido de sacaria e podemos fazer no atoalhado. Este tem 40 de altura e este tem 45. Olha que graça, que mimo que isso ficou. Realmente um dengo da net. Vamos fazer juntas? Vamos precisar de um quadrado de tecido para pano de prato ou um atoalhado medindo 45 por 45. Nós vamos usar também uma faixa de tecido mais larga que nosso pano, 1,5 cm de cada lado e com uma altura de 10 centímetros. Vamos precisar mais uma faixinha em um outro tecido que combine com o nosso de base, medindo 5 de altura, também mais larga que o nosso pano, 1,5 cm de cada lado. E vamos precisar de uma rendinha ou de uma cianinha, qualquer detalhezinho que você tenha aí, também mais larga que o nosso pano de prato, 1,5 cm de cada lado. Nós vamos precisar um quadrado nesse estampado de 20 por 20. E vamos precisar no tecido xadrez um retângulo medindo 40 por 20. Este é o material. Esses dois nós vamos reservar. Nós vamos fazer o barrado do nosso batimão. Então, primeiramente, nós vamos aqui nesta partezinha, na parte de cima, nós vamos alinhar bem esta rendinha, ou a sua cianinha, ou o detalhe que você for colocar. E em cima, esta faixa com 5 de altura, nós dobramos ao meio e passamos. E esta abertura nós colocamos para cima. E vamos costurar tudo aqui, alinhando bem a faixa, a rendinha e esta outra faixa dobrada. E vamos passar uma costura aqui na parte em cima. Costurei a faixinha vermelha e a rendinha aqui na parte de cima, virei para cima e passei. E também já fiz a barrinha nos dois lados da base do meu batimão. Agora nós vamos colocar o nosso barradinho aqui. Vamos virar para trás, porque ele já está com bainha. E aqui do lado de trás, nós vamos alinhar bem a parte aqui embaixo e vamos deixar uma parte para um lado e uma partezinha para o outro, para nós fazer acabamento. Aqui nós vamos alinhar bem com a nossa base do batimão e vamos colocar um alfinete. E esse excesso que nós deixamos, nós dobramos abraçando o batimão e colocamos um alfinete. E do outro lado também, nós dobramos o excesso e colocamos um alfinete. E eu vou passar uma costura aqui na parte de baixo, uma costura mais larguinha. Passei uma costura aqui do lado de trás, uma costura mais larguinha. E virei para frente e passei, mas passei alinhando bem essa partezinha aqui embaixo. E aqui na parte em cima, eu também passei e nós vamos dobrar essa partezinha aqui para dentro. Vamos dobrar aqui, vamos dobrar o outro cantinho também para dentro e vamos passar uma costura. Começando aqui, fazendo tudo à volta. Mas nós vamos deixar os fios mais compridos para depois que nós acabarmos as costuras, nós darmos 2 nozinhos e embutir no início e no final. Lembrando que eu deixei, o meu está com 40, mas você pode deixar com 45 até 47, 48 aqui nesta altura. O meu está com 40. Como eu já fiz a barrinha, ele tá 40 por 42, mas eu cortei 40 por 45. Então, agora eu vou passar outra costura aqui para dar o acabamento. Acabei de costurar o barradinho. Olha que graça que ficou o nosso barrado. Agora, vamos fazer a parte lá de cima. Então, nós vamos pegar aquele nosso quadrado de 20 por 20 e vamos dobrá-lo
uma vez ao meio e vincar bem. Vamos chegar esta parte até o meio e a outra parte também até o meio. E mais uma vez até o meio. Olha, assim que nós vamos fazer. E vamos ao ferro passar bem e vamos costurar toda a volta dele. Mas vamos costurar bem na beiradinha. Costurei em toda a volta da minha faixa, mas com uma costura bem fininha. Vamos reservar. Agora nós vamos pegar aquele retângulo que está medindo 40 por 20 e vamos dobrá-lo bem ao meio. Vamos dobrar bem ao meio, unindo bem as pontinhas. E aqui no meio nós vamos fazer 2 marcações. Vamos pegar a caneta, vou pegar a minha caneta que apaga com o ferro. Vou fazer uma marcação aqui e vou fazer outra marcação aqui. E vamos pegar no outro sentido e vamos dobrar também, bem dobrado ao meio. E também vamos marcar com a nossa canetinha mágica, apaga com ferro. Então, está marcado. Agora, nós vamos pegar esta parte, aqui está marcado que nós marcamos. Nós vamos costurar a nossa faixa daqui para cima. Nós vamos costurar aqui, deste ladinho, bem costuradinho. Vamos erguer, que ele vai ficar meio fofinho. E vamos costurar aqui do outro lado também. Então, eu vou passar a costurinha daqui ali e daqui aqui. Já mostro para vocês essas 2 costurinhas. Lembrando, a nossa marcação está aqui, a marcação do meio está aqui e do meio para cima que nós vamos costurar a nossa faixinha. Costurei as 2 beiradinhas, olha como ele fica folgadinho aqui, mais ou menos 1 centímetro, 2 centímetros que ele fica. Por quê? A nossa faixinha, ela tem 18 de largura e esta faixa tem 20. Então, ela tem uma partezinha maior. Muito bem. Agora, nós vamos dobrar a nossa faixa para cá. Lembrando que aqui está o meio, né? E aqui está costurada a nossa faixa. Então, aqui, nós vamos passar uma costura ida e volta. E aqui deste lado também, nós vamos fazer uma costura ida e volta. Ou, se não, retrocesso no início e no final. Costurei as 2 beiradinhas. Agora, nós abrimos o nosso tecido e nós temos a nossa marcação. Nós temos o nosso pano que nós costuramos a faixa. Então, aqui na parte de cima, nós vamos dobrá-lo ao meio e vamos vincar bem com o ferro. E depois, nós vamos dobrar novamente do lado de trás, do lado avesso. Nós vamos dobrar, chegando até o meio. Vamos dobrar, eu vou passar e deixar assim, chegando até o meio. E do outro lado também, nós vamos dobrar, deixando até o meio. E esta parte aqui em cima, nós temos que deixar com 15 centímetros. Eu passei dobrando os meus lados aqui, mas deixando essa parte em cima com 15 centímetros. Aqui ficou 15 centímetros. Você pode fazer estas pregas que eu fiz, ou você pode fazer franzido, ou outras dobraduras como você quiser. Mas eu dobrei assim, agora eu vou passar uma costura só para firmar as minhas preguinhas aqui. Passei uma costura bem fininha só para firmar aqui. Agora, o nosso tecido, que antes nós já havíamos costurado aquela faixinha e que nós tínhamos feito uma marcação aqui no meio, nós vamos colocar o nosso avesso do nosso batimão aqui, bem no meinho aqui, o avesso, ó. A metade está aqui, então nós colocamos. Lembrando que o avesso nós colocamos aqui. Nós alinhamos bem aqui no meinho e vamos passar uma costurinha só para firmar ele aqui. Passei a costura só para firmar ele aqui. Agora, nós pegamos o nosso batimão e vamos dobrar
naquela técnica de rocambole. Vamos enrolando ele aqui, como nós fazemos aqueles pano de prato. Até tenho no canal como fazer o pano de prato rocambole. Aí nós trazemos aquela parte para cá. E nós vamos passar uma costura aqui. Vamos unir bem e vamos passar uma costura. Aqui pode ser até uma costura mais larguinha. Aqui na máquina eu passei a minha costura, uma costura mais larguinha. E nesses cantinhos, nós vamos fazer um pezinho de máquina, uma costura de cada ladinho, mas só meio centímetro de cada lado, uma costurinha. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui nós fazemos uma costurinha, nós costuramos e damos retrocesso. E do outro lado também eu vou fazer. Olha como é bem pequenininha, só para facilitar quando nós virarmos do outro lado. Agora vamos tirar o nosso batimão aqui de dentro, o nosso rocambole. Vamos virar para o outro lado e vamos fazer o acabamento nos cantinhos. Estará pronto o nosso lindo batimão. Então, vamos virar tudo para o direito, vamos passar, vamos dobrar essas partezinhas aqui para dentro, para nós fazermos uma costura. Eu vou passar tudo aqui para dentro, dobrando essa partezinha aqui para dentro, vou passar, eu vou organizar tudo aqui na parte de fora e já mostro para vocês. Aqui também nós dobramos uma partezinha para dentro. Eu vou passar e já mostro para vocês. Amigas, passei os dois cantinhos aqui bem passadinhos para dentro e aqui. Agora eu vou à máquina passar uma costura em toda a volta. Nós passamos aqui por baixo, erguemos, costuramos aqui, fazemos toda a volta aqui e terminamos aqui. Eu vou passar essa costura em toda a volta e já mostro para vocês o nosso lindo barradinho pronto. Empurramos a nossa faixa bem para lá e começamos a nossa costura. A nossa faixa já está pregada. Agora, nós só fazemos a costura aqui do ladinho. Aí, eu vou fazer aqui a parte embaixo, esse outro lado, lá em cima, e já acabo e mostro para vocês o nosso barradinho aqui também pronto. Terminei de colocar a faixa aqui e fiz a costurinha em toda a volta do nosso lindo batimão. Olha que graça que ficou o nosso batimão. Quando nós vamos pendurar, nós penduramos assim. Assim que nós vamos colocar lá onde nós precisamos. Olha que graça que fica quando eles ficam pendurados lá nos nossos fogões, na nossa geladeira. Olha que graça que ele fica. Olha que graça, que dengo, que lindo que ficou este nosso batimão. Então, este foi o lindo batimão que fizemos juntas hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço a todas e fiquem com o nosso amado Jesus.